Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando nossa terceira temporada. Espero que esse tempo aí de pausa, né, que pra mim foi férias, não sei pra vocês, tenha sido de muito proveito, muito leve, tenham descansado, né? Como é que está 2026 pra vocês e como é bom poder estar aqui de volta. Eu já começo a temporada quase sem voz, porque eu tô gravando pós-carnaval e carnaval vocês já sabem, né? A gente vai pra folia, esquece que não é cantor, vai junto com o cantor na hora das apresentações, grita horrores e fica nessa situação. Mas eu não poderia deixar de gravar porque a gente precisa honrar, né, com o nosso cronograma, com aquilo que eu deveria e planejei fazer desde o princípio. Então, quero convidar você para estar aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Inclusive, qual é o tema de hoje? Estamos iniciando nosso 76º episódio com o tema Você Só Precisa Se Permitir. Lembrando que quando eu falo se permitir, não é se permitir sobre coisas que possam corromper você, muito pelo contrário. Se permitir sem infringir os seus princípios, seus valores, sem deixar seus sonhos de lado, sem deixar a sua essência, sem se abandonar, se permitir para coisas que fazem sentido para você e que você se bloqueou, não se permitiu até hoje. Inclusive, muitas vezes, em tentar mais uma vez um relacionamento, por que não? Temos 7 bilhões de pessoas aí no mundo e a gente não vai parar a vida por conta de um fila da mãe que cruzou o nosso caminho, né? Então, gostaria de pedir, se você ainda não segue o nosso canal, que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse, para que nós pudéssemos alcançar mais pessoas. E eu vou começar, né, com uma perguntinha. O que você está deixando de viver por não se permitir? Então já vai analisando sua trajetória, suas últimas escolhas, aquilo que você tem direcionado na sua vida, nesse sentido, né, de não se permitir porque existe algo dentro de você que esteja te bloqueando. Então, espero que seja uma jornada resiliente de muito autoconhecimento, porque a gente vai se aprofundar sobre o que a gente deve ou não deve, pode ou não pode se permitir, né? Como não parar no trauma? Então, eu acho que muitas vezes quando as pessoas não estão dispostas a se permitirem viver algo novo, é porque tem algo relacionado ao seu passado que está lhe bloqueando e simplesmente não está lhe permitindo continuar, seguir, tentar mais uma vez. E muitas vezes a gente esquece que aquilo que não deu certo deveria estar no lugar do aprendizado, não no lugar do bloqueio, não no lugar do você não deve mais tentar, sabe? Trazer como lição. Eu vivenciei isso e isso me ensinou algo. E a partir desse ensinamento eu vou fazer novas escolhas, eu vou redirecionar a minha vida e fazendo sempre coisas que deem sentido para a minha caminhada e para a minha trajetória. O que eu acho que a gente não deveria fazer, e isso por nós mesmos, tá? Parar no trauma. Porque eu sei que o trauma paralisa. Eu sei que o trauma muitas vezes é mais cômodo deixar ele ali parado do que mexer. Muitas vezes, quando a gente vai tentar algo que tem uma ligação com um trauma do passado, a gente consequentemente acaba mexendo nesse trauma, mexendo nessa ferida. Mas infelizmente a gente precisa mexer mesmo para se curar, porque se a gente não mexer, vai ficar lá. E inclusive pode ficar uma vida inteira. Aí eu lhe pergunto, vale a pena parar a sua vida por algo que não dá certo? Vale a pena deixar de tentar porque um sonho não foi alcançado, porque você não alcançou aquilo no momento que você desejaria que aquilo acontecesse? E aí isso me remete a tantas outras coisas, sabe? Porque, por exemplo, já imaginou se eu desistisse de tudo aquilo que não deu certo para mim na primeira vez? Quantas coisas na sua vida, na verdade, não deu certo na primeira tentativa, mas depois você acabou conseguindo? Então a gente tem que pensar por esse ângulo. Algumas coisas realmente elas não foram feitas para darem certo na primeira tentativa. E isso não quer dizer que a gente deve desistir. Isso deve ser um sinal de que a gente precisa encontrar forças interiores para que a gente alcance aquilo que a gente deseja. Deveria ser uma motivação, um desafio, sabe? A tentar mais uma vez, a arriscar mais uma vez, a mostrar que nós temos força sim para superar os obstáculos, superar os traumas e superar tudo aquilo que não foi positivo de alguma forma na nossa vida. Lembrando mais uma vez, não existe momento perfeito, sabe?
Se permitir é quando algo dentro de você está lhe incomodando, de dizer, sai desse lugar, sabe? Onde você está não é o teu lugar, onde você está não é o suficiente. Então, você precisa olhar e analisar que, assim, se ficar nesse lugar do esperar o momento perfeito, esse momento perfeito talvez nunca chegue. Até porque, posso ser bem sincero, eu não acho que exista um momento perfeito, sabe? Eu acho que a gente faz as coisas acontecerem quando a gente quer que elas aconteçam. Então, a gente simplesmente tenta, sabe? Porque se esperar as condições ideais, as condições ideais podem nunca chegar. Mas se internamente a gente já sente aquela paz interior de que é possível tentar, que a gente deve se permitir, deve arriscar, então por que não? Sabe? Ficar alimentando algo que não deu certo não vai fazer você evoluir, não vai fazer com que você vá para frente. Aprendendo com os erros. O que o fracasso me ensinou que o sucesso não me ensinaria. Primeiro que eu tenho muito convicto comigo que eu não sou perfeito, eu também sou feito de erros, assim como sou feito de acertos. Eu acho que a grande diferença para nós terapizados, muitas vezes, é que nós buscamos o lugar do erro, o lugar do fracasso como um aprendizado, sabe? Eu vou olhar para mim, inclusive, com compaixão, entendendo que eu sou humano e sou falho, e que eu posso errar em algumas vezes, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, em alguns caminhos, sabe? É normal, é do ser humano. E trazer isso como um aprendizado, sabe? Que tá tudo bem ter errado, mas que ficar no lugar do erro, não. Eu posso ter errado, mas é importante que eu reconheça meus erros, inclusive para não voltar a cometê-los. A grande questão que eu acho que algumas pessoas elas acabam nunca evoluindo é porque elas sempre terceirizam muito a culpa. Elas não puxam para si o que cabe a elas, sabe dizer, tipo, isso não deu errado ou isso foi erro meu, isso foi falha minha. Então cabe à própria pessoa reconhecer e a partir do momento que ela reconhece, ela mudar as suas próprias atitudes, porque ela conhece que aquilo cabia a ela, que foi ela que errou, sabe? Então, nas minhas ações eu busco muito analisar as minhas posturas e puxar para mim o que é meu, o que me cabe, mas também eu não quero abraçar o que não me cabe, aquilo que não é meu, aquilo que é do outro é do outro. Se é erro dele, foi erro dele, não foi erro meu, sabe? Então, quando eu erro, eu reconheço, quando o outro erra, eu espero que ele reconheça, sabe? E essa questão do fracasso ensinar é porque muitas vezes eu acho que se a gente tivesse alcançado em algo que a gente desejava em momentos muito específicos, poderia ser algo muito negativo para a gente, sabe? Momentaneamente ou aparentemente positivo. Ah, consegui, cheguei lá, sabe? Mas a longo prazo aquele poderia ser inclusive o lugar que ia te levar para o fundo do poço, que fosse te levar para o fracasso. Então, muitas vezes, quando algumas coisas não dão certo, ou quando a gente perde algo, ou quando algo fracassa na nossa vida, é a oportunidade da gente tentar olhar, inclusive, por outros ângulos. E perceber que talvez se aquilo tivesse saído do jeito que a gente gostaria, tivesse sido é, o nosso fundo do poço, tivesse sido o nosso fracasso, tivesse sido a nossa derrota, sabe? Nem toda vitória ela é uma derrota de fato, assim como nem toda derrota ela é um fracasso. Então a gente precisa saber olhar muito para essas situações com com ângulos diferentes, com o olhar da racionalidade, porque eu acho que alguns fracassos eles são necessários na nossa vida, seja no campo profissional ou no campo amoroso, sabe, ou no campo inclusive das outras relações, porque se tivesse dado certo naquele momento, talvez não tivesse sido melhor para a gente. Então, o fracasso ele ensina coisas que provavelmente, em algumas ocasiões específicas, o sucesso jamais nos ensinaria. E da gente compreender, né, que tipo a gente pode mudar de carreira, mudar de sonhos, mudar de opiniões. Então, quando a gente fala sobre se permitir, é porque eu posso me permitir mudar a rota, eu posso me permitir mudar os meus sonhos, eu posso me permitir mudar minhas opiniões, né? Eu acho que desde que isso a gente não esteja se traindo, sabe? Se adaptando a uma outra pessoa. Eu posso mudar meus sonhos, massa, porque aquele faz sentido para mim.
não por influência de terceiros, sabe? Eu posso mudar de carreira porque talvez eu não esteja satisfeito, não esteja realizado naquele lugar onde eu me encontro, naquela profissão onde eu me encontro, e eu posso me permitir tentar algo novo. Nada de errado nisso. Posso mudar minhas opiniões tranquilamente, inclusive eu acho isso muito saudável, porque às vezes a gente tem algumas opiniões equivocadas sobre nós mesmos e também sobre os outros, né? Então é importante que a gente olhe para cada uma dessas situações e a gente perceba quando é saudável para a gente mudar essas rotas, mudar esses lugares, mudar essas opiniões, mudar esses sonhos, desde que tudo isso faça sentido para a gente. Você pode também se permitir ficar vulnerável, se permitir sentir. Às vezes as pessoas olham vulnerabilidade muito no lugar negativo, sabe? Como se fosse um sinal, um indício de fraqueza. E eu olho muito pelo contrário à vulnerabilidade. Eu acho que uma pessoa ela tem que estar muito segura de si, das próprias emoções, sabe? Das próprias convicções, dos próprios princípios e valores, a ponto de se permitir ficar vulnerável. Entender que a gente não tem controle sobre tudo, sabe? E que bom que a gente não tem controle sobre tudo, mas a gente tem controle sobre as nossas próprias ações. Então, a vulnerabilidade, para mim, é demonstração de força. É quando eu me arrisco, é quando eu não tenho certeza do passo que eu estou dando, é quando eu não tenho certeza da escolha que eu estou fazendo, é quando eu não tenho algumas certezas, mas eu permito ficar vulnerável nesse campo novo, sabe? Esse novo que não tenho garantia, esse novo que me desperta às vezes até um pouco de insegurança, de medo. E a gente só fica vulnerável nas coisas novas, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto. Se a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não se permite, a gente não fica vulnerável. E a zona de conforto não é um lugar 100% negativo. Às vezes a gente batalhou muito para alcançar aquele patamar, sabe? Mas que às vezes é necessário a gente se movimentar sim, sair daquele lugar por uma questão de ser saudável, né? E aí vem uma questão muito também de inteligência emocional, porque se a gente parar para pensar, ter inteligência emocional é a gente saber lidar com as situações, é a gente saber quando deve ser racional, quando deve ser emocional, quando deve fazer determinadas escolhas, quando deve falar, quando deve se silenciar. Então, ter inteligência emocional é quando você consegue administrar muito bem as suas emoções, independente do contexto ao qual você está inserido. Se é um contexto de tranquilidade, se é um contexto de tensão, se é um contexto de medo, se é um contexto de insegurança. Então, você consegue se sobressair a situação, porque você administra suas emoções. Né? Eu até já falei sobre isso em outros episódios. Isso é um lugar muito positivo porque eu acho que, inclusive, algumas portas a gente abre e fecha com muita sabedoria quando a gente tem inteligência emocional. Porque ter inteligência emocional é saber, na hora de emocional, ser emocional, mas também na hora de ser racional. Você consegue administrar as suas emoções. Permita-se dizer não. Eu acho que boa parte da população, isso eu falava até com alguma amiga recentemente, eu não lembro com quem especificamente, lembro da conversa sobre o quanto nós brasileiros muitas vezes não somos trabalhados nesse lugar, sabe? Nós muitas vezes não sabemos dizer não. E as pessoas acabam se colocando em armadilhas por essa questão, por não impor limites, por não saber dizer não, por não se sair de algumas situações. O dizer não, ele é saudável para a gente, principalmente, porque quando a gente impõe limites, a gente diz ao outro até onde ele pode ir com a gente, sabe? Ou também a gente de dizer, eu não vou pegar essa carga porque ela não é para mim. Eu não vou, eu não quero, não tô afim, não tô com vontade, enfim. E as pessoas às vezes vêm com discursos que a gente já sabe que ela quer dizer não, mas ela vem com vou ver, vou pensar, não sei o que lá, que na verdade ela não tá com vontade nenhuma, não vai pensar em absolutamente nada, só não quer dizer o não. E que qual o problema dizer o não, sabe? O não, eu acho que ele é saudável, não acho que ele ensina a gente. E eu penso muitas vezes, inclusive, nas crianças. Eu acho que é saudável a gente dizer não, impor alguns limites para que elas
se tornem adultos mais maduros, sabe? Que saibam lidar, por exemplo, com as adversidades. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de dizer o não porque isso não foi internamente trabalhado com a gente. Mas eu acho que o dizer não, ele impõe limites que são muito saudáveis para a gente e a gente precisa se habituar a dizer não quando necessário, sabe? Isso é uma questão de muita sabedoria. O peso de querer agradar todo mundo, eu acho que é uma carga que muita gente carrega que não deveria, sabe? É, Primeiro que ninguém nunca vai agradar todo mundo. E é interessante que em sala de aula eu falo isso. Eu digo, minha gente, olha, eu sei que é impossível agradar todo mundo, porque ninguém agrada todo mundo. Tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não. O que eu quero que sempre funcione como via de mão dupla é o respeito. Porque eu não desrespeito ninguém e eu também não quero que ninguém me desrespeite, sabe? Então, gostar ou não gostar de mim é um direito que vocês têm, mas respeitar é obrigação de todos, assim como eu também os respeito. Então, tal que eu acho que não costumo ter problema nenhum com aluno, com turma nenhum. Acho que muito tranquilo, acho que minha relação, inclusive, é muito positiva no meu ambiente profissional, seja com os alunos, seja com os colegas de trabalho, inclusive com aqueles que eu não vou com a cara, mas tenho total respeito, sabe? Assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou ter intimidade porque não tenho identificação com a pessoa e tudo bem com isso, tá tudo certo, mas o respeito sempre funciona, sabe? Então acho que é muito importante a gente saber que a gente não vai agradar todo mundo e tá tudo bem com isso. Permita-se ser iniciante sem comparação. Então, sempre que a gente vai começar algo novo, a gente não tem habilidade suficiente para aquilo, sabe? A gente não tem muita segurança naquilo que está fazendo. Inclusive, quando a gente muda a rota, muda de profissão, quando está tentando algo novo. Então, não cabe a gente se comparar a alguém que, por exemplo, já está há anos naquele ramo, já está há anos naquele serviço, já está há anos naquela função. Se permita ser iniciante, um aprendiz, sabe? Muitas vezes a gente esquece de olhar para a gente nesse lugar. Tá tudo bem a gente ser aprendiz, tá tudo bem a gente estar tentando algo novo, tá tudo bem a gente aprender algo novo. Inclusive, isso é enriquecedor para a gente. Quanto que a gente não aprende quando se permite viver isso, sabe? Então, que você se olhe como alguém que está tentando sair da sua zona de conforto, como alguém que está tentando algo diferente e vai levar tempo. Ninguém aprende do dia para a noite. A gente levou tempos para andar, a gente levou tempos para falar, a gente levou tempos para ter habilidade com que a gente trabalha hoje. Então, quando a gente decide fazer algo diferente, a gente também vai levar um tempo para saber fazer isso com eficiência, obviamente, né? Permita-se sonhar grande. Eu acho que esse é um ponto que nós adultos pecamos muitas vezes. Eu acho, claro que o contexto ao qual a gente está inserido vai ter influência, as condições financeiras ao qual a gente pertence vai ter influência, mas eu acho que muitas vezes a gente abandona os nossos sonhos muito facilmente, sabe? E então, quando vem se permitir sonhar grande, é aquilo que seria grandioso ao seu ponto de vista, aos seus olhos, que você quer muito, e você sabe que pode ser algo que não seja nem algo fácil de ser alcançado, né? Mas que alimente dentro de você a esperança de algum dia alcançar isso, sabe? Veja os caminhos que precisa percorrer para alcançar isso. As coisas, como eu sempre digo, não caem do céu, não vêm do dia para a noite. São etapas que a gente vai vivenciando, são etapas que a gente vai construindo, e você precisa fazer isso da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, sem se abandonar, sabe? Então, sonhar grande é um desafio para nós adultos, muito grande, sabe? Porque eu acho que vai vindo rotina, vai vindo obrigações, vai vindo boletos, como a gente brinca muitas vezes, e a gente vai deixando as coisas muitas vezes que importam pra gente de lado, sabe? As coisas que são grandiosas, as coisas que dariam sentido, as coisas que nós gostaríamos verdadeiramente de estar realizando. E a gente precisa ter esse olhar, muitas vezes, resgatar o olhar da criança, resgatar o olhar do adolescente que ainda alimentava dentro de si o acreditar, sabe? O é possível, o sonhar. Então a gente precisa de fato se olhar por esse ângulo, de não desistir dos nossos sonhos e sonhar grande.
é fundamental, sabe? Permita-se se afastar do que dói. Muitas vezes a gente sabe que um local não é saudável pra gente, sabe que uma relação não é saudável pra gente, sabe que uma determinada pessoa não é saudável pra gente, e a gente custa, sabe, a sair desse lugar, a sair dessa relação. Muitas vezes você termina um relacionamento, mas fica preso ao ex de alguma forma, e muitas vezes é, não é nem fisicamente, mas emocionalmente, sabe? Você não consegue seguir com sua vida, você fica preso àquilo que passou. E é importante que a gente deixe esses lugares de dor para trás, sabe? O local de dor é um lugar que a gente não deve fazer moradia. A gente pode visitar no decorrer da nossa vida, em alguns ciclos, até porque é inevitável ao ser humano, é inerente, sabe? A gente não tem como não passar por esse lugar, porque em alguns momentos a gente vai se encontrar nesse lugar, mas o grande perigo é quando você faz desse lugar um lugar de moradia, sabe? A dor não deve ser um lugar de moradia, você não deve escolher permanecer nesse lugar, porque esse é um lugar que não vai ser saudável, esse é um lugar que não vai te fazer crescer, não vai te fazer evoluir e só vai gerar sofrimento. E sobre falar se permitir, eu acho que um dos pontos principais é permita ser quem você é. E eu, como pessoa LGBT, eu tive muita dificuldade de chegar a esse lugar, sabe? Foi uma jornada muito longa e de muitos anos. Então, se você se encontra nesse lugar, e eu não falo pelo fato de ser LGBT, eu não sei, mas porque muitas vezes alguns lugares acabam nos podando, sabe? E a gente precisa entender quando a gente frequenta alguns lugares ou quando a gente está em alguns lugares onde nós não conseguimos ser nós mesmos. Eu acho que quando tem um lugar que ele ocupa esse espaço dentro da gente, é um lugar que nitidamente não nos merece, nitidamente não nos pertence, sabe? Eu acho que os lugares mais saudáveis que a gente pode visitar são os lugares onde nós somos 100% quem nós somos, na nossa essência, com nossas qualidades, com nossos defeitos, enfim. É onde a gente tem a liberdade de ser quem a gente é, onde a gente não precisa estar usando filtro, não precisa se preocupar com o que fala, com o que pensa, como age, sabe? É um lugar onde a gente está desarmado, onde a gente não precisa estar pisando em ovos. Então, todo lugar onde a gente se sente livre o suficiente para ser quem nós somos é um lugar de moradia, é um lugar onde a gente vale a pena estar, sabe? E falar sobre se permitir, eu volto a tocar nesse ponto. Se permita ser você. Isso é a coisa mais valiosa que tem no mundo. Imagina passar uma vida sendo um personagem. E se alguém tiver que se apaixonar por você, precisa se apaixonar por você, por quem você é na sua essência, por quem você é de verdade. Imagina alguém se apaixonar por você e descobrir que se apaixonou por um personagem, que se apaixonou por alguém que você realmente não é. Uma versão sua, disfarçada, fingida, forçada. Então acho que o melhor que a gente pode oferecer às pessoas é a nossa essência, é quem nós somos de fato. E se alguém tiver de gostar ou não gostar da gente, vai ser por quem nós somos de verdade. E eu acho que é assim, quem decide permanecer na minha vida, permanece sabendo quem eu sou. Quem decide sair da minha vida, decide sair sabendo quem eu sou. Como eu sei que nós não iremos agradar a todo mundo, quem tiver de ficar, vai ficar por quem eu sou, e quem tiver de sair, vai sair pelos mesmos motivos. Então o erro não está na gente, né? Eu acho que é muito sobre isso, da gente entender que ciclos se abrem, ciclos se fecham, mas que a gente deve olhar para a gente e valorizar quem nós somos na nossa essência, nossos princípios, caráter, nossos valores. E mais uma vez reforçando, na pergunta inicial, o que você está deixando de viver por não se permitir? Então se permita viver, se permita ser quem você é, se permita que as pessoas descubram a sua essência, enxergue as suas vulnerabilidades, enxergue o que você tem de melhor internamente falando, sabe? Que as pessoas que convivam com você possam ter admiração por quem você é, gostar de você por quem você é e não por um personagem. Ofereça a você mesmo o seu melhor. E quando eu falo sobre se permitir,
se permita viver tudo o que for necessário de novo, de essencial, de sonho, de mudar de rota, sem que você perca a sua essência. Se permitir não quer dizer que você vá abandonar seus princípios, abandonar sua essência, abandonar seu caráter, abandonar seus valores. É sobre você sair da sua zona de conforto, porque você está deixando de viver coisas que talvez trouxessem sentido para sua vida, porque você está preso a traumas, a coisas que não deram certo lá atrás. Então, não more no seu passado, não more naquilo que não deu certo. Tente mais uma vez. Obrigado pela sua companhia. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você de alguma forma, que tenha te alcançado. E que a gente possa ter uma jornada, uma terceira temporada muito linda no decorrer do ano 2026. Que esse ano seja leve, seja puro, seja verdadeiro, seja intenso, seja cheio de conquistas, de realizações e muito abençoado. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse. Abraços e até a próxima.